Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Friozinho aqui em Valparaíso, São Paulo. Eu estou numa tosse ferrenha, tomando remédio, mas mesmo assim, uma tosse muito grande. Eu quero nesta manhã fazer uma breve reflexão sobre Isaías 45:7. Deus criou o mal. Uma afirmação. E agora uma pergunta. Deus criou o mal? Que tipo de mal Deus criou? Isaías 45:7 afirma que Deus cria a luz e as trevas, faz a paz e cria o mal, demonstrando a sua soberania sobre todas as coisas. Logo, Deus ele é soberano, Deus ele é absoluto, incluindo eventos considerados negativos. Esta passagem, na realidade, ela não significa que Deus é o autor do mal moral, mas sim que ele tem o poder de fazer e trazer calamidades e sofrimentos como consequências do pecado humano, como parte do seu juízo e propósito de sua justiça. Isto é, existe o sofrimento porque nós, seres humanos, desobedecemos a Deus. Logo, o mal moral, ele não foi criado por Deus. Nós precisamos entender o contexto da palavra de Deus, quando ele diz, eu faço a paz, né? E a guerra, crio a luz, as trevas e crio o mal. Precisamos entender a interpretação da palavra de Deus. Como Deus criador da luz e das trevas, Deus é o criador de todas as coisas, de tudo. Das coisas que são vistas como negativas, como a desgraça e o sofrimento. Isso não significa que Deus é o autor do mal moral, como o pecado, mas sim que ele tem poder sobre todos os acontecimentos, sejam bons ou sejam ruins. Isso porque ele é o dono de todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas. Tudo está no controle de Deus. Existe a vontade diretiva de Deus, a vontade direta do Senhor e a vontade permissiva. Deus permite que as coisas aconteçam. É claro que todo o mundo está sob o controle do Senhor. Até mesmo o próprio Satanás está sob o controle de Deus. O poder do inimigo é ilimitado. Ou seja, é limitado. O poder ilimitado pertence a Deus. O poder ilimitado. E o poder limitado, a força limitada pertence a Satanás. Deus como criador da paz e do mal. A passagem, ela enfatiza a soberania do Senhor sobre a história, incluindo a capacidade de trazer tanto a paz quanto o sofrimento. O mal aqui não se refere à maldade moral, mas aqui tem sobre o efeito os eventos trágicos, as calamidades, os sofrimentos, por consequências do pecado humano. Isto é, o que o homem semear, isto ele se fará. Eu estou lendo aqui essas explicações e vendo e explicando, e não posso aceitar Deus como criador do mal moral. Porque Deus não criou Satanás. Deus criou anjos. Lúcifer, aquele que transmite luz, ele era um anjo. Ele era um anjo do bem, não era o anjo do mal. Porém, ele se rebelou contra Deus. A escolha foi do próprio inimigo. Eu, como tenho livre-arbítrio, posso escolher aquilo que eu quiser, porém, devo assumir as consequências das minhas escolhas. Quando eu escolho o bem, evidentemente, eu vou colher coisas boas. Se eu semeio a maldade no coração das pessoas, no mundo, eu vou ter sérias consequências.
Foi Deus então que escolheu eu fazer a maldade? Não, Ele me deu o livre-arbítrio para eu escolher. Essa questão, por exemplo, da origem do pecado, ela é muito complexa, é muito complicada, porque as pessoas falam, e Deus não poderia já ter matado Adão e Eva? Na realidade, Deus, eu fiz teologia no Seminário Betânia, também, que eu fiz teologia em vários lugares, e lembro-me da explicação de um grande professor meu, o Patrick, ele era americano, e ele explicando sobre justamente a santidade de Deus, que Deus ele é santo. E porque ele permitiu lá o homem no Jardim do Éden, e aquela escolha que o homem teve, e ele explicando, ele disse, Deus queria santidade. Ele não queria o homem como um robô, e eu aceito essa explicação. Porque eu escolho servir a Deus ou não servir a Deus. Eu escolho estudar ou não estudar. A escolha é minha, está no meu coração. Compartilhe aí com outras pessoas, se alguém tiver alguma explicação melhor do que a minha, pode explicar também. Portanto, queridos, Deus ele é o Criador da luz, das trevas, Deus é o Criador da paz e do mal, e do mal nesse sentido. Deus tem o seu juízo. A ideia de que Deus cria o mal está relacionada ao seu juízo sobre a maldade. E as nossas escolhas, a nossa impiedade humana. Quando o pecado atinge níveis que requerem intervenção divina, Deus ele pode trazer calamidades como forma de corrigir e restaurar a justiça. Aí Deus permite determinadas catástrofes em nossas vidas para que nós possamos retroceder da maldade que nós estamos praticando. Aí as pessoas dizem, mas Deus é muito mau. Não, aí está a justiça de Deus. Ele não quer que nós continuemos no pecado. Ele quer que nós tomemos uma decisão de obedecê-lo. Aí no contexto histórico e teológico, o que é que nós vemos nesta passagem? Esta passagem é uma parte bem complexa, né? Mas é um contexto, faz parte de um contexto de um povo que estava em desobediência. Eles estavam sendo castigados pelo Senhor. A profecia de Isaías, ela nos faz um alerta sobre a necessidade da pessoa se voltar para Deus. Aí você poderia perguntar, então Deus castiga o pecador? Eu usaria a palavra disciplina, nos disciplinando para que nós possamos voltar a obedecer ao Senhor. E são muitas interpretações que sugerem sobre essa ideia do mal, mencionada em Isaías 45:7, que se refere a desastres naturais, ou eventos que trazem muito sofrimento, e outros entendem que se refere a uma consequência do pecado e sobre a punição divina. É necessário nós compreendermos tudo isso aí. Aí eu tenho aqui uns apontamentos sobre Isaías 45:7, que vou falar alguma coisa aqui, que tem aqui, escrito por Carlos Augusto. Violatio. Será que Isaías 45:7 ensina que Deus criou o mal? Aí aqui está dizendo aqui, ó. Segundo o ateu Adam Lied, sim. Em seu blog Daily Atheism, Ateísmo à Luz do Dia, Lee refere-se à passagem em destaque como uma das mais chocantes da Bíblia, e em seguida conclui que o mal existe porque Deus o criou. Além de Lee, o teólogo Vicente Cheyun também se vale desse mesmo versículo para afirmar que Deus projeta e causa o mal. Ora, mas será que tais percepções refletem a verdade? A palavra do Senhor nos diz, eu sou o Senhor e não há outro.
o que forma a luz e cria as trevas, o que faz a paz e cria o mal. Eu sou o Senhor de todas estas coisas. Quando diz que Ele é o Senhor de todas estas coisas, porque Ele é o Deus absoluto. Não existe outro além dele. Tudo está na realidade sobre o domínio dele, sobre o controle de Deus. Deus controla todas as situações. É claro, se Deus quiser acabar com a terra em uma questão de um abrir e fechar de olhos, Ele vai acabar. Mas Deus é tanto amor quanto justiça, que Ele está dando oportunidade para nós, seres humanos, mudarmos de atitude, mudarmos de vida, nos convertermos a Ele, nos humilharmos diante da presença do Senhor. E o nosso Deus, Ele é um Deus soberano. Eu sou o Senhor que faz todas estas coisas. De acordo com os estudiosos, Isaías 45:7 faz parte do chamado oráculo de Ciro, que encontra-se em Isaías 44:24 a 45 e versículo 7. Neste oráculo, o Senhor promete levantar Ciro, o futuro rei da Pérsia, como um grande conquistador de diversas nações, e também como libertador de Judá do exílio babilônico. Aqui nós estamos falando sobre esse contexto histórico, sobre essa situação aí. E no que se refere a este último caso, sabe-se que Ciro conquistou Babilônia em 539 a.C. E ao fazê-lo emitiu um decreto que permitiu aos judeus que eles retornassem à sua terra, à sua pátria, em 538 a.C. Este, portanto, é o contexto a partir do qual o versículo em consideração deve ser realmente compreendido. Devemos examinar o contexto histórico para que possamos interpretar uma passagem da Bíblia. Entretanto, em razão da menção aqui feita sobre Ciro, o persa, neste oráculo, alguns comentaristas têm sugerido que a referência feita à luz e à escuridão em Isaías 45:7 deve ser entendida como uma alusão ao dualismo persa, segundo o qual havia um conflito perpétuo entre Deus da luz e Ahura Mazda e o Deus das trevas, Ahriman, sendo este o caso as declarações de Isaías, quando diz: eu sou o Senhor e não há outro. Ele está dizendo: eu sou o único Deus, eu sou o único Senhor, que faço todas estas coisas, eu permito todas estas coisas. Então, queridos, o que é que nós podemos, na realidade, não concluir? Porque quando eu digo estou concluindo, eu estou dando o meu veredito final. Mas a minha consideração aqui é que todas essas situações, nós podemos dizer sobre esse texto que, em primeiro lugar, uma vez que é dito que sobre Deus, que não há nele injustiça, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus reto, Ele é um Deus que age retamente, que o mal não habita com o Senhor. Vamos ler aqui Salmo 5 e o versículo 4. Se você estiver gostando aí desta live, compartilhe com outras pessoas. Salmo 5 e o versículo 4. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Diz o seguinte: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Deus é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Logo, é impossível que o Deus seja o autor
criador do mal moral. Deus não é o criador do mal moral. Precisamos entender o versículo dentro do seu contexto e à luz da palavra de Deus. E em segundo lugar, a ação atribuída a Jeová em Isaías 45:7 refere-se unicamente à libertação iminente de Israel do seu cativeiro babilônico. As frases positivas que eu formo a luz e que faço o bem-estar têm a ver com a intervenção salvadora de Jeová em favor do seu povo, enquanto que as frases negativas que crio a escuridão e que crio a aflição refere-se à destruição de Yahvé do Império Babilônico. Sendo assim, queridos, não há boa razão para acreditarmos que Isaías 45:7 ensine que Deus seja o autor, criador do mal moral. É muito importante nós nos apegarmos à palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus e não nos apegarmos simplesmente a um versículo sem o seu contexto. E para consultar o grande rolo de Isaías, em hebraico, é Isaías 45:7, no lugar de Shalom, paz, bem-estar, traz a leitura variante Tob, que é bem. Eu formo a luz e crio a escuridão, e faço o bem e crio o mal. Vamos então entender o que diz a palavra do Senhor. O que explica a palavra do Senhor. Para não estarmos por aí explicando coisas que não devem. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Deus é bom e incapaz de fazer o mal moral. Vamos ler Números 23:19. Números 23:19. É bom estudar a palavra de Deus, né? Termos conhecimento da palavra do Senhor cada dia, cada momento. Por isso que a Bíblia diz que o justo, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele promete e ele cumpre com a sua palavra. Deuteronômio 4:21. Vamos ler aqui Deuteronômio capítulo 4 e o versículo 21. Bíblia, é bom estudar a Bíblia, né? Deuteronômio, você pode conferir aí também, capítulo 4 e o versículo 21. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras, e jurou que não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus lhe daria por herança. Aqui nós vemos Deus se indignando por causa da rebelião do homem, por causa do pecado do homem. Segundo Crônicas 19, versículo 7, vamos buscar aqui, segundo o livro de Crônicas, capítulo 19, e o versículo 7. Aleluia, louvado seja Deus. Segundo Crônicas, capítulo 19,
Vamos ver aqui. E o versículo 7. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o, fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. Vejam que Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Salmo 92, versículo 15. Salmo 92, e o versículo 15. Vamos ler aqui, o que é que diz o Salmo 92, e o versículo 15. Diz o seguinte: para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Portanto, Deus, Ele é justo, Deus, Ele é reto, não há injustiça no Senhor. Ele faz realmente o que lhe apraz, porque Ele é soberano. Se Ele fosse nos destruir pela nossa maldade, nos destruiria em um segundo. Portanto, a soberania é de Deus, o poder é de Deus, o poder é dele. Nós temos tão somente que aceitar aquilo que Deus faz, porque Ele é absoluto. Mas na realidade, o mal moral não está com o Senhor. E nós somos pessoas desobedientes, somos seres humanos que desobedecemos a cada instante, a cada momento. E como surgiu o mal? Qual é a origem do mal? A Bíblia, na realidade, explica em detalhes a origem do mal. E como o mal ele está em nosso mundo. O pecado original, como o mal, surgiu no mundo, e nós devemos entender o papel de Satanás na Bíblia, porque Deus permite realmente o mal. Nós precisamos compreender que o pecado afetou a humanidade. Mas precisamos entender o fundamento da origem do pecado, conforme nos é apresentado na palavra de Deus. Mas o pecado original não é apenas um ato de desobediência, mas é um ato de livre escolha. Foi um ato de livre escolha de Adão e Eva. Eles se afastaram da presença de Deus, se afastaram da ordem de Deus. Isso é a origem do pecado no mundo. Porque a origem do pecado, na realidade, foi na esfera celestial, na rebelião. Satanás se rebelou. E aqui nós vemos em Gênesis 3, versículo 3 ao 7, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comais dele, nem nele toqueis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E abriram-se os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Vocês observem aqui como o homem, ele desobedeceu ao Senhor. E neste momento aí, Adão e Eva deram ouvidos à serpente, representando Satanás, e desobedeceram à ordem divina. Eles receberam, no momento, a sentença da desobediência, a separação entre a humanidade e Deus. E aí veio a morte espiritual. Romanos 5,12 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Só que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vemos aí a origem do pecado na Bíblia. Nós precisamos entender sobre a queda de Lúcifer. Isaías 14, 12 a 16, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações, tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. A banda dos lados do norte, subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, mas na verdade, levado serás ao inferno, ao mais profundo dos abismos, do abismo. Lúcifer, na realidade, ele foi expulso do céu. E com ele arrastou uma terça parte das estrelas, que significa os anjos. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 9. O mal então passou a habitar no coração do ser humano a partir da tentação lá no jardim do Éden. Satanás enganou Eva, levando a questionar sobre aquilo que Deus havia falado. E por que na realidade o mal existe? Não é uma resposta assim tão simples. A Bíblia nos ensina que Deus concedeu ao homem e aos anjos o livre-arbítrio, a escolha, a capacidade de escolher. E esse presente de liberdade realmente permitiu ao homem escolher obedecer ou não. Aí o livre-arbítrio tornou possível a existência do mal. Mas aí você pergunta, mas por que Deus então colocou esse livre-arbítrio no homem? Gente, Deus, Ele quer que nós o sirvamos por livre escolha. Deus não criou o mal, mas permite que ele exista temporariamente, respeitando as escolhas dos seres humanos. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a têm por tardia, mas ele é longânimo, querendo que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando eu estou dizendo que Deus não criou o mal, é no sentido de mal moral, é aquilo que nós já explicamos anteriormente. O mal existe para que as escolhas de fé e amor sejam, na realidade, feitas de forma livre. Eu estou na igreja porque eu quero, é uma escolha minha, é uma escolha da pessoa. Logo, nós precisamos entender quem é Satanás, conhecido no início como Lúcifer, um anjo criado perfeito. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas perfeitas, mas o homem se colocou em muitas astúcias. E a queda de Lúcifer foi o resultado do seu orgulho. Em Ezequiel 28, 12 a 15, nós vemos aí sobre a beleza, sobre a perfeição de Lúcifer, antes da sua rebelião. Tu eras o seio da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no jardim do Éden, e toda pedra preciosa era a tua cobertura. Foste criado perfeito, mas a iniquidade foi encontrada em ti. Então vejam, Deus fez os anjos perfeitos. E o desejo de Deus é, na realidade, exaltar a sua criação. Mas o desejo de exaltar-se acima de Deus resultou na queda de Satanás e na criação do mal. E João 8,44 fala, vós sois do pai, vós sois do pai de vosso pai, o diabo,
e quereis fazer as obras do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há nele verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Satanás, na realidade, é a origem da tentação, a origem do engano, a origem da maldade. E como surgiu o mal no mundo? Nós já explicamos aí sobre a tentação no Jardim do Éden. Só que em Gênesis 3,15 nós observamos: e inimizando entre ti e a mulher, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta passagem anuncia a promessa de uma redenção muito grande, onde o mal é derrotado. O mal, portanto, surgiu no mundo por meio de Satanás e da desobediência humana. A causa do mal no mundo está diretamente ligada à escolha de nós nos afastarmos da lei de Deus. Ressaltando sobre a origem do mal, eu crio o mal, veja o que eu expliquei logo no início desta meditação. Mas, queridos, terminando aqui, como é que eu posso combater o mal? Revestindo-me da armadura de Deus. Efésios 6, 10 a 18 diz: fortalecei-vos no Senhor, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. Revesti-vos com a verdade, a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, que apagará todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Portanto, nesta manhã, que nós possamos entregar o nosso coração ao Senhor, estudarmos a palavra do Senhor e não aceitarmos o que muitas pessoas falam por aí. Temos que examinar à luz do conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz: o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Eu termino dizendo que Deus é soberano, Criador de todas as coisas, é o Deus Altíssimo, o Deus que tem todo o poder. Tudo está, na realidade, no controle, no domínio de Deus. E muito breve o mal será totalmente extinto do mundo e estaremos reinando com Cristo, gozando as suas delícias por toda a eternidade. Portanto, meus queridos, vamos nos apegar cada dia à palavra de Deus, entendendo o que a palavra de Deus nos explica, entendendo o que a palavra de Deus fala sobre todos nós. E a Bíblia diz que Deus criou tudo para ser bom. Quando Deus criou o bem, surgiu a possibilidade do mal, porque o mal é a ausência do bem. Isso não significa que Deus faz o mal, nem é responsável pela existência do mal. Simplesmente Ele está controlando todas as coisas. Um grande beijo, um grande abraço. Se você gostou desta live, compartilhe aí com outras pessoas e estude, se aprofunde também, ok? Um grande beijo para todos vocês.